ouvintes, boa noite. Com vocês mais um programa Culturas e Identidades. Aqui nós trazemos a história, a tradição da luso afro-brasileira. Um programa que tem a apresentação de Filipe de Souza, com a participação especial dos professores L'Oriel Rocha e Manuel J. Gândara. Um programa que vai ao ar todos os sábados, neste mesmo horário, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana e por mais de 20 blogs e sites parceiros, onde eu incluo a Rádio de Minas, a quem eu mando um abraço, o meu xará João. E aqui eu lembro, como sempre, que coexistem dois planos de história: o da aparência superficial e o da realidade profunda. Boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, ouvintes, boa noite, professores. O tema do programa de hoje será a alquimia do verbo, poetas e profetas. São João afirma que Deus fez o mundo pelo verbo. Segundo isto, a palavra é criadora. Mas o que ela cria? Os corpos ou as almas? Ou ambos? Podem os homens serem dotados de uma palavra criadora, uma palavra visionária, uma palavra profética? O que é que seria a palavra do poeta? A dos profetas? Mas, será que essa palavra ela teria alguma ligação direta com uma matriz transcendente? Uma matriz, poder-se dizer, divina? Pois é, professor L'Oriel. Boa noite. Alô, professor L'Oriel? Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Professor L'Oriel, o português... Oi, Felipe. Oi, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Eu estou ouvindo. Pode continuar. O professor L'Oriel, o português Antônio Telmo, ele tem um livro, Gramática Secreta da Língua Portuguesa, onde ele atribui propriedades mágico-operativas às letras do alfabeto. O que é que o professor nos poderia dizer sobre isso? Alô? Felipe, Oi. Esse Antônio Telmo foi um filósofo português. Felipe. Oi, pode falar. Estamos ouvindo. Estou escutando bem você. Você me escuta? Não, eu estou escutando bem agora. Vamos lá, pode falar. Então, o Antônio Telmo foi um filósofo português muito importante. Uhum. Infelizmente estamos com problemas. O Antônio Telmo foi um filósofo português muito importante e pouquíssimo conhecido no Brasil, né? Como quase todos os... Felipe. Oi. Pelo amor de Deus. Alô. Tá me ouvindo? Eu estou cortando, mas acho que não vamos ter condição de fazer o programa. Alô. Felipe, tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Alô, professor, estamos com problema novamente com problema de net com o Rio de Janeiro. Alô. Bem, vamos. Alô, professor L'Oriel. Alô, professor L'Oriel. Problema de corte novamente estamos com problema com o professor L'Oriel com a internet no Rio de Janeiro. Vamos tentar fazer a reconexão, tentar a reconexão para ver o que é que se consegue. Você está na Cultura Online Brasil, tentando levar ao ar o programa Culturas e Identidades. Bem, vamos tentar então reconectar com os professores. Vamos aguardar um minuto. Vamos ver, né, o que é que eles... o que é que a gente consegue.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Fiquem por aí, a gente volta já já. Vamos tentar a reconexão com o Rio de Janeiro e com Portugal. Parece que nós conseguimos a reconexão com o professor L'Oreal. Pois não, professor, então eu estava lhe perguntando o que é que o português António Telmo, que ele tem um livro, A Gramática Secreta da Língua Portuguesa, onde ele atribui propriedades mágico-operativas às letras do alfabeto. Poderia-nos dizer algo sobre isso? Sim, perfeitamente. Bom, como eu estava falando, o Antônio Telmo é um filósofo português com uma obra vasta e bastante robusta e pouco conhecido no Brasil, né? É interessante esse tema hoje que a gente vai tratar sobre a poesia, né, a palavra. É clássico aquela frase do Fernando Pessoa que minha pátria é a língua portuguesa. Certo. Esse livro do Antônio Telmo, A Gramática Secreta da Língua Portuguesa, dentro de um estudo tradicional, né, do que hoje domina a academia, a literatura, etc., ele é praticamente uma heresia. Certo. Né? É um livro herético. Por quê? Porque ele atribui significados numéricos às letras do alfabeto. Né? Entre outras coisas, o livro faz isso. E aqui eu gostaria de colocar o Fernando Pessoa tem uma frase curiosa, que é o seguinte. O Fernando Pessoa fala que a Cabala, por exemplo, os judeus têm um sistema de transmissão de conhecimento, que é a Cabala, e a Cabala você estuda as letras hebraicas. O Fernando Pessoa fala que não há possibilidade de alcançar a união com Deus, no caso do estudo da Cabala, a não ser que a pessoa esteja familiarizada com o alfabeto hebraico. Certo. E o que acontece em relação a isso? Ora, traçando uma analogia, o que nós temos? O que o Antônio Telmo fala? Que a língua portuguesa, ela possui 22 elementos consonânticos e 7 vogais fortes. Tem um linguista que é o Câmara Júnior, que é uma autoridade muito grande em fonética, e o Câmara Júnior indica 23 elementos consonânticos, que é o seguinte: a consoante B e P. Quando você pronuncia B e P, a pronúncia é praticamente a mesma, ela sai da mesma região da boca. Certo. Quando você pronuncia G e Q, igual. T e D, também. V e F, Z e S,
J, X, aí nós temos consonantes que são separadas. M, N, NH, como em tamanho, né? L, LH, R e R duplo. Então o que acontece? Pelas letras minúsculas, ele vai fazer então uma composição daquilo que ele chama de elementos sutis das letras, né? Felipe? Eu estou ouvindo, pode continuar. Está ouvindo? Estou. Ok. Tá. Na lista desses 22 elementos, existem então as vogais que são fortes, né? São as vogais débeis e que são instáveis. O curioso é que ele vai colocar essas letras, ele vai colocá-las dentro da árvore da vida da Cabala. A Cabala tem 10 sefirotes, né? Esses sefiras nascem em Keter e terminam em Malkut. Então ele coloca esses sefirotes, essas letras, nos respectivos sefirotes, tá? E a partir disso ele traça então um estudo desses 22 elementos, dessas 22 letras do alfabeto português, né? Criando um conjunto de 10. Porque são 10 sefiras, ele cria um conjunto de 10. Então a gente tem aqui 22 mais 10, 22 e 10. O que ele coloca é que aí ele vai dividir as letras. Ele fala que há letras explosivas, existem letras sopradas, as letras líquidas e as letras vibrantes. Tá? Exemplo de letras explosivas: o G e o Q. Né? Até em termos de fonema, elas têm uma enunciação muito curiosa: o D e o T, o B e o P. Em termos de fonética, evidentemente, reitero, esse estudo que o Antônio Telmo faz é considerado uma heresia. Mas o que importa aqui é o seguinte: o Ocidente ele tem uma larga tradição nessa questão da justificativa e dos agrupamentos fonéticos, né? Então, o que é interessante no livro é o estudo da manifestação da potência de cada letra. Ora, aceita-se que o português, por exemplo, vem do latim, né? E que as palavras portuguesas, na sua maioria, os seus étimos nas palavras latinas. Portanto, existe uma árvore genealógica, né? Dessas raízes das letras. Quando o latim passa para o português, o que acontece? Perdeu-se a relação dos números com as letras, que é o que não aconteceu, por exemplo, com o idioma hebraico. O hebreu até hoje mantém uma relação do número com a letra. Cada letra significa um número matemático. E cada número, a essa ciência chama-se gematria. E cada número significa alguma coisa. Onde é que nós vemos essa ciência da gematria funcionando? Na numerologia, por exemplo. Quando você vai a um numerólogo, em que ele vai fazer, por exemplo, a análise do nome da sua empresa, a sua análise de nome pessoal, etc. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer exatamente essa relação entre do número com a letra. Os romanos, por exemplo, tinham uma numeração quinária. E essa numeração quinária ela era inspirada numa concepção cíclica do movimento. Então, as letras que funcionavam como números, né, eram letras específicas. E cada letra, por exemplo, o 5 no romano, equivale a 5. Então, cada letra equivalia a um valor específico, certo? E a partir disso, você construía colunas específicas. Ora, hoje em dia, efetivamente, o português não é tratado sob um argumento dentro dessa perspectiva. Entretanto, isso é algo muito interessante para a gente, por uma razão muito simples. Quando o nosso programa de hoje vai falar de poesia e de profecia, exatamente nessa ideia de que há uma gramática secreta por trás das coisas, porque Deus cria o mundo, né? E Deus o faz através do verbo. A questão é, como é que esta criação se processa?
Isso só faz algum sentido quando nós começamos a atribuir, dentro de uma perspectiva interessante, alguma relação numérica entre a letra e o número. Por exemplo, você tem textos de Platão, da gramática secreta grega, em que Sócrates coloca que as letras são intermediárias entre o uno e o múltiplo. Platão já colocava isso em Crátilo, a gente vê isso claramente. Então as letras vão criar um tipo de operação. Ora, o que alguns filósofos vão colocar? Que se a gente observar a estrutura de uma frase tem presente, passado e futuro. Uma frase tem tempos verbais. Uma frase tem sempre um sujeito e geralmente tem um objeto. Então a gente tem a ideia quase que de uma relação entre coisas. O Antônio Telmo fala que o falar errado, e aqui gramaticalmente falando, altera ou adultera a mente de quem fala, num sentido psicológico mesmo. E aí ele vai dando uma série de explicações, ou vai desenvolvendo um tipo de raciocínio, que vai introduzindo o indivíduo nessa ideia de que o português, assim como o hebraico, as letras têm qualidades, tem sombras, tem um conhecimento específico. E esse conhecimento específico cria um tipo de movimento. E esse movimento das letras, portanto, quando uma palavra, vamos dizer Brasil, a junção dessas letras cria um tipo de essência àquela palavra. E aquela palavra tem um tipo de forma, e tem um tipo de movimento, que esse movimento será consoante à natureza própria dessa palavra. E aí eles vão começar a estudar essas colocações, essas existências. A palavra passa a ser viva. E isso é uma visão completamente diferente para nós, hoje. Porque para nós a palavra é simplesmente uma coisa morta. O alfabeto não significa absolutamente nada. Então esse livro, A Gramática Secreta, do Antônio Telmo, é um livro que infelizmente nunca foi trazido para o Brasil. Ele é de Portugal, mas ele mostra de uma forma muito peculiar essa relação, e a gente talvez a partir da leitura disso talvez comece a entender um pouco melhor realmente aquela frase de Fernando Pessoa: minha pátria é a língua portuguesa. Porque a partir do momento que a gente começa a ver a letra como algo diretamente ligado a uma estrutura metafísica, a uma estrutura divina, até a forma de nós falarmos ou de nós pensarmos sobre aquilo que nós falamos, as palavras passam a ter valores e significados. Ela não é simplesmente alguma coisa que eu aprendo mecanicamente e que por falta de opção eu tenho que desenvolver uma linguagem. Isso significa que toda cultura, se as palavras têm um número específico, um valor específico numérico, que toda cultura e toda língua específica ela carrega uma funcionalidade dentro dos seus fonemas, totalmente distintiva. Isso talvez explicaria parte das diferenças socioculturais e psíquicas entre os povos. Porque, por exemplo, embora Brasil e Portugal falem a mesma língua, que é a língua portuguesa, o psiquismo desses povos são completamente diferentes. Então, dentro de um estudo de filosofia hermética, parte dessa explicação residiria exatamente na potência desses fonemas. Ou seja, o que tem dentro dessas potências que expressaria essas diferenciações. Então, uma língua, embora nós falemos a mesma língua, aquela língua, se ela for pronunciada de forma diferente, ela gera um tipo de potência diferente para o campo psíquico. E isso é algo, por exemplo, que não se discute dentro da tradição hebraica, dentro da tradição grega antiga, do início da filosofia, dentro da tradição indiana,
né, dentro da tradição muçulmana. Né? Então é muito interessante isso. Voltando aqui ao Antônio Telmo, ele desenha, por exemplo, vamos falar quando ele coloca isso na Cabala. Uhum. Ele fala que há 3 tipos, e essa classificação existe. Ele classifica, existem as letras dentais, Uhum. palatais e labiais. Por exemplo, Ixi. Alô. Olá. Oi, só um minutinho que eu já lhe chamo. Só um minutinho, Manuel. Alô, L'Oreal, houve uma interrupção aqui que o Gandra nos chamou por outra sala. Eu vou colocar o Gandra então no ar também, tá bom? tá bom? Deu um probleminha aqui, mas pode continuar, por gentileza. Pode Também. continuar. Então as classificações dentais, de fonemas dentais, D e T, Z e S, N. As palatais, né? Quando você fala, a sua língua toca no palato, G, Certo. Q, J, X, L. Né? Quando a gente fala L, a língua quase que toca o céu da boca, né? Isso. R, RR, como de carro, né? Uhum. Uma coisa é rato, Uhum. outra coisa é carro. Isso. E a terceira esfera, que seria a terceira coluna, são as labiais, Uhum. P e P. O som praticamente sai pelos lábios mesmo, né? O som do B, daí essa classificação. O V e o F. O M. E aí ele continua procedendo e divide, né, classifica esses fonemas dentro dos 4 mundos da Cabala, onde ele coloca a esfera das explosivas, a esfera das sopradas, a esfera das líquidas e a esfera das vibrantes. O livro é muito interessante, né, porque ao colocar cada letra consoante a um sefirote, segundo a ordem que ela é apresentada, nós temos um tipo de conhecimento. Ora, esse tipo de conhecimento significa, dentro dessa visão, na ordem dos nomes, né, os atributos do nome divino. Ou seja, é um tipo de revelação. Por exemplo, Brasil. A palavra Brasil. Quantas consoantes ela tem? Né? Ela tem 4 vogais e 2 consoantes. Né? A palavra começa na esfera das labiais, porque o B está em cima, na esfera das explosivas. Depois do B vem o R. O R está na esfera das vibrantes e apalatais, e a palatal. Depois vem o S. Eu vou para a esfera das sopradas, que é dental. E depois eu tenho o L, que volta para a esfera das líquidas, né, que é palatal. Então, na verdade, o nome Brasil, a palavra Brasil, andaria por todas as 3 colunas da Cabala, do ensinamento judaico. Isso seguindo esse esquema que o Antônio Telmo coloca. Isso, né? E a própria palavra Brasil percorreria toda a árvore da vida. Mas o interessante é isso. E aí ele vai dar os significados de cada letra. Porque cada letra, como ela está posicionada dentro de um sefirote específico, dentro de um ponto daquele diagrama, né, então ele coloca isso de acordo com aquele significado. Por exemplo, na letra B, a segunda letra B, no alfabeto hebraico, essa letra corresponde à Sefira Hokmah. Né? O que é essa Sefira Hokmah? Segundo Fabre do Olivet, Hokmah é a boca do homem, é o órgão da fala, é o interior da casa, é onde a palavra mora. Então será o princípio de todas as verdades necessárias. É muito interessante esse estudo relacionado à gematria, né? E a ideia da língua portuguesa. Porque a ideia de que a gente tem, por exemplo, a palavra é uma coisa muito curiosa. O ser humano, o que define o ser humano? É exatamente a palavra, a capacidade de falar. Né?
todos os povos, sem exceção, carregam um tipo de estigma, porque há uma incompreensão ao todo, né? A gente utiliza a palavra, entre outras coisas, para tentar explicar o universo. A própria ciência estabelecida hoje, e as religiões também estabelecidas, já secularmente estabelecidas, são falíveis dentro dessa certeza absoluta. A ciência que a gente tem, ela se diz um princípio de conhecimentos. E é interessante, porque esse conhecimento é palavra. Todo conhecimento que eu tenho que transformar, tudo aquilo que a gente faz, nós temos que transformar aquilo em palavra, em fonemas, né? Então, pode-se dizer que a palavra, seja ela qual for, não só dentro do âmbito da veia profética, dentro do âmbito da veia poética, da literatura, mas a palavra, como um todo, é um princípio definidor de qualquer coisa que o ser humano vai fazer. Ela é um prólogo. E, ora, o que São João fala no Apocalipse? Que Deus fez o mundo pelo verbo, né? Então, o mundo, nesse caso, é fundado pelo verbo divino. A palavra seria, o fundamento seria quase que a revelação do verbo em forma humana, né? Então, é nesse aspecto, por exemplo, que a gente vai ter uma conexão quase que direta por relação entre a palavra, que cabe ao homem, e o verbo, que cabe a Deus. Por exemplo, a ciência, embora tenha que transformar os seus pressupostos em palavras, a ciência estuda o mundo, mas a ciência não funda o mundo. Para fundar o mundo, e para viver o mundo, aliás, é preciso fundá-lo. E o mundo, nesse caso, segundo as explicações religiosas, foi fundado pelo verbo. Então o mundo tem um tipo de fundação, ou de sustentáculo, metafísico, né? Por que a ciência não funda o mundo? Porque a ciência é um tipo de realidade das coisas, e essa realidade das coisas está fora de nós. Quando se fala que Deus criou o mundo pelo verbo, e aqui num sentido poético ou não, a poesia ou a palavra é uma realidade dentro de nós. E é interessante, porque embora a gente aprenda a falar, parece que essa realidade do verbo de fato habita no interior humano. Então, qual seria o gênio da língua portuguesa, né? Qual é o dom especial que ela tem? Segundo o Teixeira de Pascoais, a língua portuguesa, que é um outro português, o Teixeira de Pascoais fala que a língua portuguesa teria a capacidade de traduzir a natureza nos seus dois aspectos, a natureza animada e a natureza inanimada, a natureza que eu vejo e a natureza que está oculta. Novamente, o Teixeira de Pascoais, ele tem uma frase muito bonita em que ele fala que o poeta é o escultor espiritual da pátria. O poeta seria o revelador, o criador do caráter da pátria. Porque é por intermédio dos poetas, quando a gente pensa em poeta, a gente pensa em palavra, né, que a cultura popular, que a cultura de um povo vai se fixando cada vez mais, e cada vez de forma mais perfeita. O fato é o seguinte: hoje em dia nós vivemos, em todas as línguas, né, nós vivemos uma depauperação da linguagem que é muito grande. As pessoas não escrevem bem, não falam bem, né, e não tem mais nenhuma relação quase que de pertença ontológica com a palavra. Não, com a própria língua. Com a própria língua. Né? O Brasil, então, nisso está praticamente perdido. Portugal tem um outro tipo de relação com a língua. É lógico. Né? Até porque é dele, né? Poderia ser dele, ele não tem essa relação de pertença. Não, bem, realmente, por exemplo, você veja, existe uma grande diferença entre essa relação de pertença de Portugal com o português e da Inglaterra com o próprio inglês, né? Existe uma diferencinha bem grande. Sim, sim. Porque o português em Portugal, e o brasileiro talvez só entende isso quando ele vai a Portugal, né? E se ele for a Portugal mais de uma vez. O português tem uma relação de fato diferente com a língua.
que o brasileiro não tem. Ele cuida mais da língua. Ele cuida mais. Ele cuida, ele preocupa-se, ele preserva ela. Ele se esforça para preservar, né? Ele se esforça para preservar. O brasileiro não. O brasileiro, de certa forma, promove verdadeiras atrocidades com a língua portuguesa. Se eu puder modificar, eu modifico e acha bonito. Ele modifica. E acha bonito e agrega neologismos e algumas outras coisas. E aí vai perdendo a identidade. Exatamente. Então é interessante isso também no âmbito da ideia da palavra, porque parece, de fato, que a palavra é um elemento definidor de identidade. Isso talvez é que seja algo interessante para a gente refletir. Eu até iria um pouco mais adiante, né? Talvez a palavra seja até uma definição de personalidade. Sim. De história. De história e personalidade do próprio indivíduo. Tá? Porque, de acordo com como eu trato a própria língua, ele trata eu mesmo. Né? Se eu maltrato a própria palavra, ele maltrata-se a si mesmo. Porque ele está maltratando a sua identidade. Os índios brasileiros, por exemplo, um pajé Chucarramã, que é o Cacá Verá, o Cacá tem um livro muito curioso, muito bonito, que foi lançado pela Fundação Peirópolis há muitos anos atrás. E nesse livro ele coloca também, os índios brasileiros também têm uma relação muito grande com a palavra. E preservam, né? E preservam a palavra. Quando um índiozinho nasce, por exemplo, o nome do índio, a palavra para eles é algo tão importante que quem vai batizar aquela criança que nasce não é o pai ou a mãe, é o cacique. Porque o cacique vai perceber qual é o tom do espírito que nasce. E a partir deste tom do espírito que nasce, você busca a palavra que corresponde àquele tom. E dá identidade. E da identidade, por conseguinte, anímica do ser que está nascendo. E aí você nomina. E existe, inclusive, entre eles a possibilidade do tom alterar-se. Por conseguinte, a palavra que nomina aquela pessoa pode também alterar-se. Se chegou aos 15 anos, o tom mudou, a palavra adequa-se ao tom. É impensável na cultura do branco você mudar o nome de um filho, por exemplo. Não, isso não se admite e não se propõe, nem juridicamente. É impossível fazer essa operação. Mas o que está por trás do pensamento do índio? É a palavra entoada, o espírito nominado. Então a palavra para a tradição nativa brasileira, e é isso que é curioso, né? Porque o brasileiro tem tanto do lado de Portugal, que tem uma relação com a palavra muito forte, quanto do lado indígena, também os indígenas têm uma relação muito forte com a palavra. O que aconteceu ao longo de algum processo que o brasileiro, de certa forma, abriu mão dessa relação de pertença, dessa relação ontológica com a palavra? Porque houve muita miscigenação, né? muita importação, vieram holandeses, alemães, franceses, houve mistura de muitos idiomas, muita adaptação à palavra, tudo isso aí. Ainda se procura uma identidade, né? Mas Portugal também sempre foi um celeiro, né? De quê? Não foi tanto. De culturas. Não, de culturas sim. De culturas se misturaram ali, não sei se seria isso. E esse fenômeno parece que não é uma coisa recente, porque, por exemplo, Guimarães Rosa, tem textos do Guimarães Rosa em que ele já, naquela altura, se ressentia bastante desse desleixo da língua portuguesa, né? Que o Brasil estava encaminhando em relação a isso. E isso parece que é um fenômeno aí muito próprio, que no século XX vai adquirir uma centralidade muito grande, né? Porque, segundo os textos e alguns outros autores, até o início do século XX, parece que mesmo no Brasil havia uma relação diferente com a palavra. Por exemplo, os negros, né, no candomblé. Candomblé é palavra pura. O orixá não fala, né? O orixá não fala, mas ele emite a palavra dele de uma outra forma. Então a ideia de palavra, ela está muito presente em várias culturas.
Os códigos de honra são códigos de palavra. A iniciação, você tem um processo de palavra, porque é um processo que se passa de boca a ouvido. Então a ideia desse som, isso sem considerar que se a gente for para o lado de uma física, o universo é composto de uma trilogia vibratória: luz, calor e som. Então, efetivamente, falar e falar bem, aqui no sentido gramatical, realmente é que talvez a gente não tenha ainda estudos profundos sobre esse impacto, inclusive neurológico, na cabeça do ser humano. Né? Mas o falar, ele articula ou desarticula uma pessoa. E essa é a grande chamada de atenção, tanto do Antônio Telmo quanto do Teixeira de Pascoais. Porque o Teixeira de Pascoais também faz essa chamada de atenção. E o Fernando Pessoa também. Então essa ideia de que você tem uma relação íntima, aqui num sentido abrangente do termo, e profundo, é uma relação de ser para ser. Então, quando nós falamos, está acontecendo algum tipo de movimento operativo no interior da interioridade humana. L'Oreal, vamos dar boa noite ao Gandra, porque o Gandra entrou e a gente não cumprimentou. Mas ele está aí, está online. Professor Gandra, boa noite. Olá, boa noite, como estão vocês? Fica à vontade para... Desculpem o atraso, mas acontece por vezes. Estou longe. Está longe. Professor, fica à vontade, tá? Para interferir na conversa, fica absolutamente à vontade. E também, L'Oreal, se você quiser passar a palavra também para o professor Gandra, fica à vontade. Vamos falar dessa coisa da palavra. Isso. Esse programa hoje, creio que ele está um tema até atual, embora a maioria dos leitores de repente não saiba, né? Porque é exatamente em cima da ideia da palavra, ou da palavra de Deus, e da relação que Deus tem com a palavra, que a gente tem alguns movimentos implementados no mundo, entre eles o radicalismo islâmico, porque é o cumprimento ou não de uma palavra, de uma palavra divina. Então a gente de repente pode falar um pouco sobre isso também, mas eu gostaria de ver a opinião do Gandra, porque a tradição portuguesa tem uma pleiade, né, de profetas e de poetas místicos, e todos eles carregam, a palavra vem carregada da força de um vaticínio, né, de um cumprimento. Então o que eu queria perguntar para o Gandra era o seguinte: até que ponto a gente pode de fato estabelecer uma relação entre o profeta e a palavra dele? Ou seja, a pergunta subsequente também é: todas as profecias são sempre realizáveis? Necessariamente? Uma profecia, quando ela é proferida, ela é para ser realizada? Ela será cumprida? Há um maktub em relação a isso? Bem, a ação, ela é um reflexo do pensamento, né? Bem, mas aí talvez tenhamos primeiro que refletir um pouco sobre o que é efetivamente o profeta. Isso. Porque a ideia que nós temos do profeta é que é alguém que vaticina, alguém que adivinha o futuro, ou que tem visões do futuro e que, portanto, através ou mediante essas visões, consegue descortinar o que vai acontecer. Ora, o profeta não é isso. O profeta não tem nada a ver com o adivinho. O profeta é aquele que tem o dom de interpretar a palavra de Deus e de transmiti-la dessa forma aos seus semelhantes, aos seus pares. E portanto não tem nada a ver com adivinhação, tem a ver antes com interpretação, com hermenêutica. E portanto, evidentemente que temos que reenquadrar essa questão do profetismo. É evidente que na língua portuguesa, e é bom que a gente fale disto também, neste momento a língua portuguesa está a ser atacada fortemente por interesses que estão
que nada tem a ver com ela, o denominado acordo ortográfico, que em Portugal está a ser obrigatoriamente aplicado nas escolas e é ilegal, não foi aprovado na Assembleia da República, está a fazer aquilo que muita aculturação por via da televisão e por via de outros meios de comunicação hoje muito intensos não conseguiu fazer durante bastantes anos, não é? E é o próprio Governo, esta semana que está agora a terminar, o Governo, o Ministro da Educação, emitiu uma determinação segundo a qual os exames de português, mas não exclusivamente, terão que ser todos feitos nas escolas, todas a todos os níveis, de acordo com as regras do novo acordo ortográfico. O que, inclusivamente, poderá dar origem a que quem não as utilize possa ter as provas desvalorizadas em 25%. Ora, o que é, evidentemente, uma brutalidade, não é? Além de ser completamente antipatriótico, é uma brutalidade. Porque, efetivamente, além de isto condicionar, e estamos a condicionar os jovens negativamente relativamente àquilo que é identitário e que a língua ainda possui de identitário e ajuda a identificar em cada um de nós, com a alma nacional, vamos ser também obrigados, coagidos, ou alguns de nós vão ser coagidos a escrever numa forma completamente incoerente e anedótica. Eu, por exemplo, nós em Portugal usamos os Cs antes dos Ts, não é? Dizemos facto, não dizemos fato. Se eu tiver que utilizar a nova ortografia e eu disser de facto fui ao Brasil, que significa que eu podia ter ido nu ao Brasil, não é? Porque fui de facto, não fui nu. Ora, isto é uma incoerência completa. A língua tal qual foi, digamos, alterada de acordo com este dito acordo, que não é acordo de coisa nenhuma, porque pelos vistos só Portugal e Cabo Verde é que estão a aplicá-lo. Não, o Brasil também já aplica. Mas o Brasil fez aquela moratória que pode dar origem a que nunca se aplique coisa nenhuma. Mas pronto, seja como for, o que se passa é que em Portugal nós estamos a sofrer já as consequências disto. E basta ter um contacto mínimo com falantes de outras línguas, nem precisamos de sair da Europa, não é? De outras línguas europeias, para percebermos que por exemplo, os alunos de Erasmus, os alunos que estão nos programas de Erasmus, portanto, que circulam pela Europa e que estão a estudar em escolas de outros países diferentes dos seus, quando chegam a Portugal, vêm com algumas ideias feitas, alguns preconceitos, e notam que, efetivamente, se não alijarem esses preconceitos e se não prestarem atenção à diferença que a língua representa, que é muito difícil para eles, mas alguns estão interessados em fazer isso, veramente interessados em fazer isso, e eu abro um parênteses para dizer que alguns desses meus alunos de Erasmus chegam a mandar mensagens, SMS ou até e-mails. Aconteceu a semana passada de uma aluna francesa que me disse: eu não consigo conceber a ideia de me ausentar e de me ir embora definitivamente desta cidade. A cidade é Lisboa. E é uma aluna francesa, é uma francesa retinta, francesa mesmo, não tem nada, nem sequer é luso-descendente, não, é francesa. E portanto, a relação dela com a língua portuguesa deu origem a que ela aprendesse português, a falar português, e fale português, ainda com alguns defeitos, evidentemente, porque está a aprender português há 6 meses, mas fala um português límpido e compreensível. Bem, mas há uma coisa fundamental que nós temos que considerar aqui. É que a nossa língua, que também é brasileira, não é? A nossa língua é uma língua que só tem comparação com outra língua já morta há milhares de anos. O sânscrito, que é uma língua sagrada no Oriente, na Índia. Ora, a nossa língua é a única língua que consegue fazer distinção entre ser e estar. São dois conceitos fundamentais para a orientação no mundo e para o cumprimento, para o cumprimento e para a compreensão do mundo.
Quando nós não temos uma palavra para designar uma realidade, o mundo torna-se mais pequeno. E esta circunstância de nós conseguirmos determinar esta distinção, reparem que Shakespeare não conseguia fazê-la. Quando ele diz to be or not to be, that's the question, ele diz ser ou não ser, não diz ser ou estar. Portanto, ele não consegue dizer estar, não tem nenhuma palavra para definir ou para reportar a esta realidade. E é exatamente o estar que transformou o português e aqueles que falam português neste povo abraçado, de braços abertos e sempre disponível para incorporar outros. Um povo que não exclui, um povo que inclui. É exatamente o verbo ser que permite isso, que não existe nos outros povos que falam outras línguas e que, portanto, os torna individualistas. Naturalmente individualistas, sem eles mesmos poderem querer ser individualistas, mas a língua conduz-los a que sejam assim, porque a língua não contém em si esse elemento agregador e unificador. Ora, é exatamente essa distinção entre ser e estar que nos permite explicar, por exemplo, o conceito de saudade, que nada tem a ver com nostalgias do passado. Quando nós queremos referir-nos ao passado, usamos a palavra saudades. Saudades. Saudade diz respeito ao futuro. E é exatamente o verbo estar que nos permite fazer esse tipo de situação no tempo. Bem, ora, portanto, a língua efetivamente é determinante de muita coisa em cada um dos povos que as falam, ou em cada uma das pessoas que as falam. E portanto, perfeitamente, eu diria que é desadequado estarmos a introduzir alterações como aquelas que nos são propostas neste acordo. Bem, mas voltando à questão inicial, que tem a ver com o profeta, efetivamente o profeta, e na tradição portuguesa o profeta anda confundido, regra geral, com o poeta, e o poeta com o profeta, vice-versa, não é? É recíproca a relação. As grandes profecias portuguesas, começando pela famosa profecia do Bandarra, para já não falar de Nostradamus, que não é português, mas também profetou em poesia, não em prosa. E, portanto, todas as grandes profecias são originariamente redigidas, ou, se não redigidas, ditas, porque a profecia do Bandarra cresce, por exemplo, que a profecia do Bandarra, as quadras do Bandarra eram orais e alguém as escreveu em determinado momento, porque o Bandarra, tanto quanto consta, era analfabeto. E, portanto, alguém as escreveu ouvindo-as pessoas escrito. Há dois nomes que estão relacionados, dois nomes de dois indivíduos que estão relacionados com esta tarefa, que terão desempenhado essa tarefa para o Bandarra e que terão dado origem à circunstância das profecias terem passado a circular escritas. Bem, e portanto todas as profecias, de uma forma geral, mas sobretudo as portuguesas, são profecias em verso. E isso, portanto, dá o sinal de que a poesia é uma das formas mais intensas de expor e de comunicar a profecia. Eu lembro, além do texto do Bandarra, lembro, por exemplo, a mensagem de Fernando Pessoa, que é uma profecia também. Uma profecia acerca do Portugal que ainda não existe. Do Portugal que falta cumprir-se. Do Portugal que é nevoeiro. E são dois exemplos apenas, mas poderíamos usar outros. Aliás, não é por acaso que o Fernando Pessoa, no próprio livro A Mensagem, coloque dois poetas a representar os sinais do Quinto Império, os avisos do Quinto Império. Ora, o Bandarra e ele próprio, Fernando Pessoa. O terceiro não é um poeta, embora fosse considerado, e na realidade o foi, excelente um excelente expositor em português das suas ideias. Falo, portanto, do Padre António Vieira. Refiro-me ao Padre António Vieira. É um bom articulador.
Bem, portanto, nesta perspectiva, é evidente que em português, na língua portuguesa, a profecia surge maioritariamente sob essa forma, sob a forma de poesia. Eu lembro até os ouvintes que, se nós quisermos, por exemplo, estudar o fenómeno do sebastianismo, seja aqui em Portugal, seja aí no Brasil, vamos encontrar o fenómeno assim denominado expresso sobretudo por via poética, mais do que pela via prosaica, não é? Aliás, a palavra prosaico é uma palavra que de certa maneira tem um valor pejorativo. É prosaico, dizemos nós, não é? Reparem como é interessante, a nossa língua tem estes pormenores curiosos. Portanto, a prosa é algo que não tem o valor da poesia, é prosaico. Agora eu não sei se respondi àquilo que o Loriel desejava que digamos, estava suposto na sua pergunta, mas se houver mais algum pormenor que eu acho que eu possa adiantar. Só está faltando o professor Gandra se referir realmente à segunda pergunta, se as profecias são sempre realizáveis necessariamente. Filipe, eu tendo respondido como respondi, a segunda parte não faz sentido, porque as profecias não são, deste ponto de vista, uma espécie de prognóstico, não é? Sim. E portanto não tem nada a ver com isso. Tá bom, então. L'Oréal, tem alguma coisa a acrescentar? Vamos ouvir então o poema O Guardador de Rebanhos, oitavo. A nossa intenção aqui, vamos esclarecer os ouvintes, é confundir mesmo. Confundir mesmo. É cutucar onça com vara curta, porque tudo que é, pelo menos que a ideia que domina para o senso comum, é que a poesia é que a profecia, desculpe, é sempre alguma coisa necessariamente realizável, ou seja, ela será cumprida. Uhum. É quase que uma determinação. Isso é o senso comum, né? É o senso comum, mas é importante nós trazermos essas questões à baila, porque junto com, é claro que a gente não pode abordar isso no programa hoje, porque não é objeto, mas junto com isso nós temos outras temáticas que envolvem, por exemplo, as profecias do fim do tempo, né? O próprio Estado Islâmico falando que a palavra de Alá e há uma profecia em relação a isso e que isso vai ter que ser cumprido, enfim, essas coisas estão de certa forma intimamente relacionadas. Eu até posso, se for útil e interessante, posso inclusive explicar qual é o ponto de vista tradicional relativamente à profecia e à sua realização. Mas não sei se vem a propósito agora, não é? Pode-se colocar, sim. Isso tem interesse, inclusive a questão da profecia em que se baseia a ação do Estado Islâmico também tem muito interesse, porque se nós conhecermos a fundo esta tradição, percebemos, e a tradição portuguesa, percebemos que aquilo que o Dom Sebastião fez, ou queria fazer com Alcácer Quibir, tinha a ver com a profecia a mesma que o Estado Islâmico neste momento tem como sua base de ação. São coisas curiosas, não é? Estamos a 500 anos praticamente de distância. L'Oréal, eu acho que é um assunto pontual, está aí, que está na mídia, inclusive está toda semana sendo discutido isso aí na ONU, né? Eu acho que é um assunto importante. Eu acho que sim, que o professor Gandra poderia adentrar nesse assunto. O que é que você acha? Ou noutro programa sobre ou se não deixarmos isso para o próximo programa já agendado, para que a gente então entre mais profundamente nesses temas. O que é que você acha, L'Oréal? Eu creio que esse assunto está um assunto realmente atual, né? Nós temos que trazer um pouco isso à discussão, porque fala-se diariamente, né? Os jornais falam diariamente sobre todas as ações que estão sendo efetivadas. Agora, o que de fato parte do que está por trás disso?
que fundamenta isso? Porque parece uma ação de loucos. Mas o que nós temos que analisar, Loriel, é realmente fazer a análise que o professor Gandra queria fazer, para que a gente possa entender o momento, né? Para que a gente possa entender o momento melhor, porque as mídias, elas não estão interessadas em explicar, elas estão interessadas em mostrar, tá? E realmente a gente está aqui para explicar, não é? Pelo menos para provocar a discussão. Nós não estamos aqui para mostrar a criança do lado, a criança... Não, nós estamos aqui para explicar realmente a fundamentação disso, né? Sim. É evidente. É evidente que é muito importante, porque a profecia sempre foi mal entendida, não é? Até, aliás, muitos profetas acabaram mal, não é? Porque a profecia, os profetas são sempre incómodos, não é? E, portanto, normalmente a coisa corre mal. Sobretudo... Sim, desculpa. Vamos deixar isso então, vamos agendar isso aí para o próximo programa, já que é uma matéria profunda, e já analisaríamos todas as profecias, o que elas têm influenciado no mundo, o que é que nós temos tirado, o mundo está tirando delas também, colocando hoje em andamento, ou tendo isso como um foco. Eu acho que um programa sobre isso seria interessante. Porque, entre outras coisas, a profecia é a palavra. Né? Você veja, a gente tem, entre outras coisas, um mercado internacional que nos faz utilizar determinados termos. Se a gente não quiser entrar na veia profética aqui, mas assim, qual é a necessidade ou o que estaria sendo formado no campo psíquico da humanidade a partir do momento que você passa por cima de todas as culturas e de todas as identidades linguísticas e históricas. É porque cada povo tem uma relação de pertença ontológica com a sua língua. Quando nos obrigam a falar uma mesma língua, mesmo que seja dentro de tratados internacionais, qual é a repercussão disso dentro do interior do ser humano? Então esse é um cenário, há uma uniformização linguística operativa. Então, se for verdade, de novo, eu volto à colocação do Antônio Telmo, que o falar errado altera a mente de quem fala, seja para o bem, seja para o mal, né? E, por conseguinte, o falar correto produziria o mesmo efeito num sentido positivo. Ora, vamos analisar isso uniformizando a palavra. Se eu me identifico se uma das identificações de identidade, de nacionalidade é com a língua, a partir do momento que eu tiro a língua, eu tenho o quê? Essa é uma questão que nós deveríamos efetivamente raciocinar, né? Raciocinarmos sobre ela. E é uma questão muito profunda que, sobre a minha ótica, ela repercute diretamente dentro de um campo cerebral, mental. E nós não estamos tendo os estudos efetivos e atentos a isso. A professora Jussaro, ano passado, na Festa da Língua, chamou a atenção, dentro da palestra dela, ao fato de que você não pode começar a alfabetizar uma criança aos 7 anos. E não sei se você se lembra da palestra que ela deu, mas das repercussões absolutamente nefastas para a estrutura cerebral, para a estrutura anatômica do corpo humano, quando você começa o processo de articulação de linguagem de uma forma tardia. Então, existe já algum tipo de estudo que a anatomia está de posse dele, né? que a filogenia está de posse dele, que as neurociências estão de posse dele, e é interessante porque parece que esses estudos não estão sendo anexados, pelo menos ao que chega a gente, ao processo de linguística. Porque, por exemplo, se estivesse de fato sendo anexado, o acordo ortográfico, por mais que tenham as determinadas razões para a implementação do acordo, e eu concordo com o Gandra sobre uma ressalva, porque o acordo
ele tem um viés meramente mercadológico, né, para abrir mercado. Então, até que ponto você pode matar a alma de um povo para fazer comércio? Ou sobre a perspectiva de comércio? Ou será que nós não teríamos como ampliar o comércio sem matar a alma de um povo? Então, assim, o viés do dinheiro ou o viés econômico, ele está um viés absolutamente ditatorial. Uhum. Porque é ele que está ditando todas as regras e todas as normas. Nós vivemos um cenário quase que do admirável mundo novo, do Aldous Huxley, em que você tem um cabedal de pessoas que vivem cada vez mais dentro de um plano de uniformização sobre um argumento de uma transnacionalização. Né? Ora, essa é uma proposta eminentemente comunista, de um comunismo muito perverso, porque você não vê que ele é um comunismo transnacional, porque teoricamente todos nós temos trabalho, todos nós comemos, mas nós já vivemos sobre essa chibata contínua. Nós temos que pensar igual, sentir igual, comer igual, nas mesmas horas, vestir as mesmas roupas, tudo dentro do pressuposto de que o mercado, a ampliação de mercado, então a mesma roupa que eu uso no Brasil eu tenho que usar em Portugal. Ela é vendida em Portugal. Ela é vendida na África, nos Estados Unidos. Essa uniformização, ela efetivamente não é nem um pouco generosa. Outro dia eu vi uma pesquisa, não li ela como um todo, mas achei muito preocupante. Eu me lembrei das palavras da professora Jussara, um biólogo estudando os pássaros e o reino animal, e ele disse que o reino animal está cada vez mais silencioso. Os animais não estão falando mais. Uma das coisas que a Jussara colocou é que a linguagem humana, né, ou hoje o que a gente chama de linguagem, entre outras coisas, ela tem uma relação direta com a natureza. Então, se a natureza deixar de falar, o homem também deixará. Esse biólogo lançou. Eu vou depois entrar e ver, pesquisar mais sobre isso, sobre o que ele está colocando, mas ela também colocou isso. Professor, então nós temos alguns sinais realmente preocupantes. E esses sinais, às vezes eu recebo algumas coisas pela internet ou pelo Facebook, de pessoas conversando, e conversam de uma forma tão informal que eu não consigo identificar qual é a língua que está sendo falada. Hoje a internet é o internetês, né? Internetês. É um processo de bestificação coletiva. Porque se você não sabe se relacionar, porque nós nos relacionamos socialmente com a língua, com a palavra. Uhum. Né? E não adianta esses argumentos de que eu posso escrever de uma forma e falar de outra. Não posso escrever de uma forma e falar de outra. Como assim? Não. Não, porque eu vou escrever exatamente aquilo que eu penso. Então esse descompromisso entre a fala, ou achar que a palavra é só o som e ela não deve se concretizar, né, ela não se materializa, ou ela pode materializar-se de um outro modo, de um modo anômalo, talvez nos falte um entendimento mais tempo do processo que socialmente nós estamos vivendo, né? Certamente há uma crise grande da palavra, seja ele no campo profético, seja ele no campo das línguas, das literaturas. Você pegar um profissional que está no 3º grau, no caso um profissional de direito, que é uma profissão que exige que o indivíduo fale e escreva muito bem o português, porque senão ele não tem como fazer uma petição, por exemplo. Né? Os casos inúmeros que estão tendo, a quantidade de inovações e de indivíduos que formam
em advocacia e não sabe escrever. Não sabe nem fazer uma petição. Exatamente. Isso é de fato o contrassenso de um movimento que poderia estar sendo tido como saudável, né? Então, aí eu cheguei na universidade. Quer dizer, chegar na universidade é uma meta? Não, não é uma meta. Chegar com qualidade é uma meta. Então, o governo brasileiro é muito irresponsável. Porque a educação, ela não é uma meta de número. Qual é o tipo de gente que nós estamos botando ali? E os professores sérios falam que a educação está péssima. A qualidade da educação está péssima. Sob todos os aspectos. Seja ela na rede pública, seja ela na rede privada. A rede privada, quem tiver dinheiro, passa. Quem não tiver dinheiro, não passa. Não, na rede pública está pior ainda, porque você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você é obrigado a passar mesmo. Então. Então. Então ambas estão com problemas. Ambas estão com problemas. E esse problema é uma doença de época. Não, o problema é o seguinte, é que nós estamos fabricando máquinas, nós não estamos fabricando pensantes, né? Nós não estamos ensinando ninguém a pensar, nós estamos ensinando as pessoas a decorar. Então o que é que acontece? Acontece o seguinte, a pessoa não pensa, a pessoa não se identifica. Então ela vai retransmitindo aquilo que os outros querem, né, que ela retransmita. Esse é um perigo também. Enfim. Então, mas vamos lá, vamos continuar o nosso programa. Vamos lá, filho. Nós vamos a um pequeno intervalo. Eu vou trazer, já que a gente está falando de profecias e poemas, o L'Oréal sugeriu que nós colocássemos nesse intervalo um poema, O Guardador de Rebanhos, oitavo. É um poema do Fernando Pessoa, que o Antônio Abujamra, um colega nosso, muito querido, interpreta. Vamos ouvir e a gente volta já já. E, L'Oréal, então nós vamos voltar ao início do programa sobre o livro do Joaquim de Fiori. Vamos ver sobre isso? Ok, tá bom. Tá, no próximo bloco vamos falar então sobre esse livro aí, tá? A gente volta já já, fiquem por aí. Vamos ouvir então o Antônio Abujamra com o poema então do Fernando Pessoa. De um fim de primavera, eu tive um sonho, como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de sua segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu ele tinha que estar sempre sério e de vez em quando se tornar outra vez homem e subir para a cruz. Estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. Seu pai eram duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro. Não era pai dele. E o outro pai, era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Ele limpa o nariz no braço direito. Ele chapinha as poças de água. Ele colhe as flores, gosta delas, esquece-as. Atira pedras aos burros,
rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com aquelas bilhas nas cabeças, levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente tem na mão e olha devagar para elas. Depois, cansado, o menino Jesus adormece nos meus braços. Eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos, os dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, da violência, dos navios que ficam fumo no ar, dos altos mares. Porque ele sabe que a tudo isto falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar. Os montes, vales, fazem doer aos olhos os muros caiados. Depois, ele adormece. Eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente. E como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu, ele adormece. Ele adormece dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto que os filósofos pensam e tudo quanto as religiões em si. Bem, voltando então